Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Olá, seja bem-vindo ao programa Diálogos, aqui no YouTube oficial da Seitonoye do Brasil, toda sexta-feira estreando um Diálogos novinho para você. Para quem ainda não me conhece, eu sou a preletora Fernanda Negrão Chaves Caielli e estou aqui hoje muito bem acompanhada dos preletores, preletor em grau master, Oswaldo Garrafa Neto, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado, uma alegria, uma honra imensa participar mais uma vez desse programa Diálogos, né? Com a nossa querida mediadora preletora Fernanda e o nosso querido preletor Fernando. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, preletor em grau sênior, Antônio Fernando Barbosa Ribeiro da Silva. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Esse nome já derruba o apresentador, haja fôlego, né? Honra grande, muito obrigado. Obrigado por poder estar participando desses diálogos. Parceirão, preletor Oswaldo Garrafa, muito obrigado. Obrigado, Fernanda, pelo convite. E que seja um programa maravilhoso para todos nós, para os ouvintes aí também, para nossos telespectadores. Então, você que está aí, seja muito bem-vindo, que nos acompanhará nesse Diálogos de hoje com um tema bastante relevante para o momento atual. Não se acomode ao estado de desânimo. Então, meus amigos, vamos, antes de animar o pessoal, começar a conversar um pouquinho, né, sobre esse tema que a gente tanto escuta, né, às vezes das pessoas falando talvez dessa falta de ânimo, né, que é o desânimo. E aí fiquei pensando por onde poderíamos iniciar aqui esse diálogo. Então, para falar em desânimo ou no ânimo, que é o contrário disso, talvez fosse importante a gente falar um pouco do autoconhecimento, para a gente se perceber como que a gente se percebe, animado ou desanimado. Então, há muitos, né? A gente ouve até a máxima, conheça-te a ti mesmo. E será que realmente a gente se conhece, né? Quem é esse si mesmo? Maravilha. Eu estava fazendo uma reflexão e me veio aí uma memória afetiva, né? Eu estava me lembrando do primeiro dia de aula, né? E eu estava naquela ansiedade, naquela euforia de chegar na escola e toda hora eu ficava perguntando para minha avó, tá na hora, ia com o relógio, não, calma, né? E aí, beleza, com aquele pique todo, né? Primeiro ano primário, e aí passei, fui aprovado, segundo ano. E aí o que aconteceu? Minha professora no segundo ano de escola, Fernando e Fernanda, ela pediu para eu fazer um exercício na lousa. E eu não consegui resolver o exercício na lousa. E quando ela chegou, quebrou a régua na minha cabeça, falou que eu era muito burro e que para mim não tinha jeito, que ia chegar no final do ano, ela me reprovar e mandar para uma turma mais fraca. E o que aconteceu? Naquele momento eu acreditei. E aquele entusiasmo de começar a estudar, ir para a escola, naquele momento é como se tivesse recebido um balde de água gelada. E eu perdi o interesse pelos estudos. Fui um péssimo aluno durante toda a minha trajetória curricular, péssimo dos péssimos, né? E eu falava assim que acho que o meu espírito protetor participava do conselho de classe e eu era aprovado assim na Bacia das Almas. E eu cresci realmente com esse conceito. Aí fui uma pessoa retraída, tímido, não conseguia me comunicar. Para falar tinha que tomar um copo de cerveja, destrambelhava. E aí o que aconteceu? Entrou a luz do ensinamento da Seitonoye na minha vida quando eu tinha 27 anos de idade. E eu vinha carregando esse estigma desde o segundo ano de escola. Nossa. Né? Acreditando que realmente, e desanimado em relação ao estudo, não tinha motivo para estudo. E aí o que acontece? Entra a luz do ensinamento da Seitonoye e eu deparo com uma verdade que me arrepia, na época arrepiou os cabelos, eu tinha cabelo na época, dizendo que eu era filho de Deus. Mas como filho de Deus? A mulher lá falou que eu era burro, que não tinha condições, que eu era dotado de... E aí esse filho de Deus dotado de capacidade infinita. E eu começando a analisar isso dentro dos ensinamentos da Seitonoye, e a gente chega a essa conclusão que realmente nós somos seres grandiosos. Né? Eu acredito que os nossos amigos que estão entrando em contato pela primeira vez com o ensinamento da Seitonoye já devem ter ouvido a afirmação que fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Não é?
Então essa imagem e semelhança não é na forma física, naquilo que de repente a gente não consegue expressar porque ainda não desenvolveu uma habilidade, mas é imagem e semelhança na espiritualidade. Então somos dotados de capacidade infinita. E dentro disso eu fui fazendo esse trabalho, e aí eu falo, brinco até mesmo às vezes nas palestras, que eu gostaria que a minha professora do 2º ano me visse hoje. Né? Porque realmente é esse conceito. A gente recebe informações do mundo exterior e a gente acaba se fechando nessa concha e vai desanimando. Né? Perdendo a vontade de realizar as coisas. Às vezes toca o despertador, está olhando você para o seu trabalho, para o seu curso, você não tem vontade, você não tem ânimo em relação a isso. Né? Fica naquele estado de desânimo, né? Exatamente. É assim, a gente às vezes cria uma expectativa, né? Com uma expressão que se diz muito, de não dar conta daquilo, né? A gente fica... e essa aflição, essa ansiedade meio que embota. E quando você fica embotado assim, você trava, você fica aflito. Né? É comum, a gente, mesmo antes da gravação aqui, a gente estava falando daquela coisa do friozinho, daquela coisa assim de brincar para soltar, né? Para soltar as amarras, para começar, né? Como a gente brinca, para quem já jogou bola, acredita, nós tomamos, já jogamos bola, né, Galo? Uns 40 quilos a menos já jogamos bola. Então, quando você entra no campo, a coisa começa a fluir. Mas antes, essa expectativa, será que eu dou conta? Por mais que você se prepare, essa insegurança, ela congela, ela te trava, você não vai, né? Imagina, um garoto lá com seus 7, 8 anos de idade, né? Menos ainda, né? Nós é 5, 6 anos, 7 anos, vai para a lousa, trava. Eu me lembro, eu sou um cara que gosta de falar, contar histórias, ler e tudo mais. Também tive isso no começo, assim, de ir lá na frente e a pessoa... Aqui eu brincava, falava, a hora que me botava ali na frente para falar, para fazer um simples ditado, né? A tua memória afetiva me levou lá para trás também, né? Eu me lembro de uma cena muito engraçada que eu comecei a ler, eu devia estar lá, sei lá, acho que com 9, 10 anos, talvez, né? Já sabia ler aquela coisa toda, e aí eu estava lendo direto, né? E aí eu fiquei nervoso, né? Comecei a ler correndo, eu falo rápido até hoje, né? Consigo ter mais controle. Mas aí a professora, Fernando, cadê o ponto e vírgula? Você não está direto lendo? Aí eu comecei a ler, e a hora que estava vendo, eu falava, vírgula, ponto. Aí todo mundo começou a rir, aí travou de vez, né? Assim, a gente tem uma capacidade inata, e quando a gente toma consciência disso, daí, né, esse ensinamento sagrado maravilhoso, né, fundado pelo nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi lá, nos anos 30 do século passado, o mestre fala isso, né, que nós somos possuidores de capacidade infinita. E a gente reza isso no nosso Shinsokan, que é onde está o oceano de infinita sabedoria, o oceano de infinito amor, o oceano de infinita vida, oceano de infinita, né? Alegria, harmonia, provisão, é infinito. Então, a gente, tomando consciência de que, como filho de Deus perfeito, eu consigo, basta que eu tenha essa autoconfiança, essa certeza de que eu, como filho de Deus, herdeiro de todos os atributos de Deus, eu tenho condição de fazer o que eu me propor a fazer. Vai demandar estudo, vai demandar empenho, vai demandar treino, vai, mas eu vou. Posso errar no primeiro momento, a gente, né, recomeça, levanta e vai. Então, quando a gente toma consciência dessa capacidade que eu sou possuidor de capacidade infinita, você consegue realizar qualquer coisa. Basta ter essa convicção. Agora, quem já passou muito tempo, né, preletor, acreditando que não dou conta, desânimo, né, prefere ficar na acomodação, não vou dar certo mesmo. Às vezes a pessoa tem um parâmetro de alguém que já está dando muito certo há muito tempo, seja nos negócios, seja nos estudos, né? Aí eu não vou conseguir alcançar esse êxito todo, né? E aí ele acaba travando. Então, vai na tua, né? Cada um tem o seu jeito de levar as coisas. Cada um tem o seu jeito de despertar a sua condição de filho de Deus. Cada um tem o seu talento, a maneira de lidar com os desafios. Agora, tem que ter essa convicção de se autoconhecer e saber que, como filho de Deus, eu possuo capacidade infinita. Que é justamente esse ponto que a preletora Fernanda colocou, né? Como você vai se conhecer, né? Porque eu há 63 anos, todo mundo, Oswaldo Garrafa Neto. Aí você vê que você não é Oswaldo Garrafa Neto, sou Oswaldo Garrafa Neto nessa existência, mas como essência, filho de Deus, né? Por isso que esse é o ponto fundamental. Conhecer a si próprio. Nós não somos seres materiais. Essa é a primeira ilusão que a gente aprende na Seichoné, de o homem acreditar que ele é corpo carnal. Então, dessa ideia do corpo carnal que vem o pecado, a doença e a morte. E o mestre fala que quando você tira essa ilusão da mente, as outras vão desaparecer. Então, o ponto fundamental de conhecer a si próprio, que o próprio Jesus falou, né? Jesus Cristo, quando passou pela Terra.
Conhecereis a verdade vos libertará. Então, dessas amarras, né? Que nós estamos colocando essas experiências nossas aqui, Sim. da vivência lá na tenra-idade, na formação de caráter e personalidade, você recebe uma informação que você não vale nada, que você não serve para nada, né? E aí você precisa desmistificar isso conhecendo essa verdade. Então, a nossa verdade é a essência, que é a imagem e semelhança de Deus. Né? Livro do Gênesis, capítulo 1, lá, entre os versículos 26 e 31, está lá explícito que o homem foi feito imagem e semelhança de Deus e tem todo o poder na sua espiritualidade. Né? Então, esse aqui é um ponto bacana da gente divulgar o ensinamento da Seitianoye para que as pessoas possam se libertar desses paradigmas invertidos. Do aí, né? si mesmo invertido, né? Talvez quando acredita, então, né? No que falaram, na incapacidade, não é o si mesmo que a gente está se referindo, né? Sim. Então, talvez seria por isso que a gente ouve bastante na Seitianoye, talvez o amigo aí de casa tenha ouvido e também está pensando sobre isso, né? Na frase, o ser humano se torna aquilo que quer ser, ou que reconhece, né? Vamos dizer assim. Faz sentido esse pensamento? Como que a gente podia explicar melhor para o pessoal o que quer dizer que a gente se torna, né? Aquilo que a gente acredita? Vocês acabaram de trazer exemplos, né? Aquela que está na Bíblia, o mestre puxa para o ensinamento também, né? Seja-te feito conforme Cristo. Se você se acredita ser capaz, né? Você vai e faz. Agora, se você acredita que não é capaz, não vai, né? Voltando àquela lembrança afetiva, essa coisa do Pretor Garrafa ter puxado, né? Soltou um monte de gatilho aqui, né? Eu me lembro quando eu era moleque, né? Tinha a tal da chamada de tabuada. Lembra disso? Mamãe do céu. E aí, coincidentemente, na época, a minha família, né? Meu pai era dono de uma panificadora, aí estava correndo mal as coisas com relação aos sócios, enfim, teve lá um problema conturbado, um período, né? Financeiro conturbado, e minha mãe muito envolvida nessa questão toda, afinal de contas, né? O marido, né? Meu pai estava lá envolvido numa situação de assumir coisas que nem foi ele que fez em relação à tocada da parte financeira lá da padaria, enfim, com os impostos, questão de, um monte de situações. E aí lá fui eu, né? Minha mãe tomar a tabuada da minha cabeça, a velha e portuguesa boa Dona Maria, que está no céu, a gente cultua e agradece muito, foi tomar a tabuada, um abraço, né, cara? Eu, daquele meu jeito meio distraído, meio, né? E minha mãe querendo fazer a coisa do jeito dela, nervosa lá, né? Com a vida do lar e com a vida empresarial do marido ali correndo mal. Tendo que, né? Eu, filho mais velho, eu não tinha muita atenção, né? Talvez fosse na época, não existia o tal do TDAH que existe hoje, né? Enfim, eu sei que quando ela foi tomar a tabuada de mim, ela foi uma, foi duas, foi lá pelas tantas, ela perdeu a paciência e falou: você não tem jeito, você não presta atenção, e blá, blá. E, de repente, eu apanhando por causa da tabuada. Adivinha se eu gosto de matemática? Adivinha se eu gosto de matemática, né? Com esse trauma da tabuada lá dos 6, 7 anos, né? Eu fui até a faculdade, né? Eu fiquei um tempo sem estudar, que trabalhei numa empresa de viajar muito. Quando eu voltei a estudar para concluir a faculdade, adivinha? Se eu não fiquei de DP de estatística, se eu não fiquei de DP de tudo que se relacionava a exatas, né? Daí eu fui para a área, né? De humanas e fui fazer marketing e tudo mais. Enfim. E aí eu acreditei realmente, eu não dou para isso. E não dava. E no fim eu não era burro, mas a trava toda é isso. Então, seja-te feito conforme Cristo. Se você se acredita incapaz, você vai manifestar incapaz. Eu não sei disso, eu não consigo fazer isso. Se você já botou isso na tua cabeça, né, é complicado. Ainda mais se o que está em tua volta, né, faz isso e aumenta mais, né, os teus traumas, os teus fantasmas, né, que é no meu caso, a família ali, né? Burro a gente não é, ninguém é burro, ninguém é estúpido, né? Mas você em determinado momento acredita, por quê? Porque você sofre influências disso. E o mestre escreve no livro aqui, né? Você não tem problema de autoconfiança e de realizar coisas porque você, na sua infância, teve os seus nãos, teve as suas frustrações e não elaborou isso de uma forma, né? Aqui a gente está tratando, né, esse nosso tema à luz do ensinamento sagrado Seitianoye, que ele transcende o fenômeno, como bem falou o Pretor Garrafa. Mas lá atrás você estava só calcado na matéria, só calcado na estrutura, né, de fenômeno, né? E a gente tem que transcender isso. Eu sou possuidor de capacidade infinita.
né? A gente traz de fábrica essas pecinhas, como eu costumo dizer, já avançando aí na tua pauta, Fernando, a gente traz de fábrica, né, essas pecinhas que a gente não acessa, que é a autoconfiança, que é a determinação, que é coragem, principalmente, né? Para você mudar o estado de situação, você precisa manifestar essa coragem. Para você, se você se acredita ser um excelente professor, né? Rafa trabalhou com mestre de cerimônias. Imagina esse homem lá atrás, né, que a professora chamava de Buda, de repente se torna um mestre de cerimônias. Hoje é uma referência de um ensinamento sagrado nosso, né? Por quê? Porque despertou essa coisa, né? Minha capacidade infinita. Eu consigo. Então, a minha autoconfiança que eu trago de fábrica, todo mundo tem, né? Porque a gente conhece um monte de colegas, trabalharam com a gente, estudaram com a gente, capacidade, formado em situações, né, em condições acadêmicas de ponta, falando 2, 3 línguas, e na sua vida estão em condições medianas. Tem o conhecimento, mas não tem a autoconfiança, que é o que o mestre fala. Então, ele acredita que ele não consegue adquirir um monte de conhecimento, mas não tem autoconfiança para botar a coisa para frente. E isso trava, né? E aí vem o ensinamento e fala, não, você é professor de educação. Aí você dá um estalo e fala, opa, vai doer eu mudar essa minha maneira de pensar, de acreditar que eu consigo. Eu não dou para aquilo e eu consigo. Então, esse despertar, essa virada de chave, o ensinamento sagrado propõe. Verdade. E esse despertar, saber que eu conheço até a ti mesmo, sou filho de Deus, já é o caminho da mudança, com certeza. Então, eu só fico feliz que na nossa época não tinha esse negócio de tantas siglas. Que hoje o pessoal classifica as pessoas, o ser humano, com determinadas siglas. Os de repente diagnósticos, você tá lá, né? Isso, de repente você está também tomando um café, você derruba a xícara de café, seu desastrado! E aí a pessoa vai acreditando nessas questões aí. Então, esse ponto que o preletor Fernando colocou, seja feito conforme tu creste, ele pode tanto salvar, quanto também ele pode levar a pessoa realmente para o abismo, né? Se você acreditar que você é uma pessoa que tudo que faz não dá certo, que você é desastrado, que você tem dificuldade de assimilar uma informação. Tem pessoas que às vezes você fala uma vez, a pessoa assimila. Tem aquele que você vai falar 50 mil vezes e ele não vai assimilar com outra. Então, cada pessoa tem uma característica. Então, você classificar a pessoa que ela não tem capacidade, porque talvez ela tenha um pouquinho mais, você tem que dar um pouquinho mais de atenção para desenvolver a questão da compreensão dela, isso é muito grave, não é? Verdade. Então eu falo em relação a isso. Eu era tímido, por quê? Todo mundo ficava reprimindo. Cala a boca que você está incomodando. Tal. Então eu cresci realmente. Se eu falei assim, se eu estou incomodando falando demais, então se eu não abrir a boca, eu vou minimizar isso aí, de dar menos trabalho para as pessoas não mandarem eu calar a boca. Só que quando chegou a luz do ensinamento, eu despertei para isso, falei, não, isso aqui é coisa do outro mundo. E tomei a decisão que eu ia me tornar um preletor da Seitiana. Como é que você vai se tornar um preletor da Seitiana se você não consegue se comunicar? Né? Então, aí dentro disso, os exercícios, a compreensão que eu sou a essência de Deus, que a potencialidade, a capacidade está dentro de mim, então foi o esforço concentrado para chegar nesse ponto de estar aqui hoje com vocês aqui, compartilhando esse programa maravilhoso. Então isso é muito sério, porque hoje a gente percebe que os espíritos que estão vindo para a Terra estão vindo com uma outra configuração. Né? Então nós é que temos que nos preparar para saber como interpretar os códigos que eles estão passando para a gente aqui. Né? Então a Seitiana vem e não coloca nenhuma classificação em relação. Todos, sem exceção, são criações perfeitas de Deus, são filhos de Deus. Então, para a gente saber trabalhar com essas diferenças e atender, aí a gente precisa conhecer realmente a verdade, a essência divina que a gente aprende através do pensamento iluminador da Seitiana. Preletor, aqui vocês trouxeram, né, exemplos de um sentimento que seria talvez o de inferioridade perto a outras pessoas que de repente eram menos tímidos ou com relação à matemática, que se saíam bem, que vão sendo construídos, né, com a experiência de vida. E à medida que a gente está colocando aqui o ensinamento, né, conheça-te a ti mesmo, se reconhecendo como filho de Deus, e falando da questão dessa autoconfiança, então seria essa a fonte da autoconfiança, porque às vezes a pessoa, em relação às habilidades, pode pensar, não, eu sou autoconfiante em falar em público, porque eu falo bem, mas já em matemática não é minha praia, porque eu estou olhando para a matéria, para habilidades que eu desenvolvi ou que eu não desenvolvi. E quando a gente traz aqui a questão da autoconfiança, qual seria, então, só para ficar bem, bem claro, né, para a gente pensando e sentindo isso, a fonte dessa autoconfiança não é a habilidade em si, né? Então, a gente aprende na Seitiana que a autoconfiança é uma força mental.
e que essa força mental ela se desenvolve. Então, todo ser humano, como filho de Deus, como o pretor Fernando já falou aqui num determinado momento, ele é dotado de capacidade e potencialidade infinita. Então, dentro do ser humano já existe a capacidade de falar inglês, já existe a capacidade de falar japonês, de tocar instrumentos musicais. Como é que se desenvolve as nossas habilidades? Todas as habilidades que nós temos foram desenvolvidas através de treinamento. A gente chegou na escola, a gente não sabia escrever, não sabia ler. Né? Como é que você desenvolveu? Como é que você aprendeu a tabuada? Foi treinando. Como é que você aprendeu a dirigir um carro? Foi treinando, aprender a andar de bicicleta. Né? Então, quando você vai desenvolvendo, aí é aquela questão. Né? A gente tem, às vezes, preferências para determinadas coisas. Né? Tem gente que adora queimar alho em casa, né? É hábil na culinária. Mas a culinária também se desenvolve habilidade através do treinamento. Né? Então, quando você vai desenvolvendo essa habilidade e aí você vai se aperfeiçoando naquela habilidade, você vai se sentindo mais autoconfiante. Né? Você pega um carro numa autoestrada, se você já tem habilidade, 40 anos habilitado, você não tem mais dificuldade. Agora você solta um principiante, né? Ele vai ter dificuldade até de entrar, ele vai saber o tempo certo dele ter. Tá? Ele vai ter essa... Agora, se ele desanimar, né? Na primeira batida do carro, aí não vai aprender nunca mais, né? Porque ele se fecha naquela concha. Mas quando a gente tem as dificuldades, a gente vai se colocando diante dela, essas habilidades vão se desenvolvendo, vão se aflorando, e aí a gente se torna autoconfiante. Falar em público é um grande desafio. Uma vez fizeram uma pesquisa num grande jornal aí, e o primeiro medo que as pessoas apresentavam era de falar em público, e o último era de morrer. Olha só, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Mas é treinando. Eu também, para desenvolver a habilidade de conversar, eu ia fazer o relato de experiência, todo mundo aplaudia e ia embora sem falar nada, porque eu só chorava ali, né? Ia fazer uma apresentação, se tremia mais que vara verde. E aí a gente foi se colocando, se lançando, e hoje a gente tem essa habilidade de falar, por quê? Treinamos e exercitamos. Então, todos que estão, você que está aí, puxa, gostaria de ser um bom palestrante. Se você se propor estudar, treinar, vai desenvolver a sua potencialidade, vai desenvolver a sua capacidade, e desenvolver a capacidade você se torna uma pessoa autoconfiante, predisposta a realizar qualquer que seja o seu sonho, o seu empreendimento. E é legal isso, né? Como é que se escreve, né? Que a autoconfiança é a força, mas fala que a autoconfiança é a força motriz que vai fazer com que você realize todos os seus desejos, né? É óbvio, né, que para quem tem um complexo de inferioridade, para quem tem insegurança, para quem tem ansiedade, para quem sofre, né, antes de começar, eu vou ter que fazer aquela coisa. Quem vai fazer, se está num time, numa equipe, ele já se encolhe para ninguém falar, vai você, né? E o mestre fala, né, que é muito interessante que ele fala que a autoconfiança surge no pressentimento do sucesso que a gente tem no nosso interior. Como ensinamento sagrado prega, nós acreditamos nisso, que somos filhos de Deus perfeito, possuidor de capacidade infinita, significa que a gente tem condição de fazer aquilo que a gente se propor a fazer. Seja um palestrante, como bem falou o preletor Garrafa, seja um professor de física, seja um cientista, seja um artista, seja um jogador de futebol, seja um músico, seja lá o que você se propor a fazer. Você tem uma aptidão. Agora sim, para isso vir para fora, você precisa ter essa consciência, né, do saber quem você é e trabalhar isso. Você tem que ter um precinho, entre aspas, para pagar no sentido de se empenhar e de estudar. Se você quer ser um empreendedor, se você quer ser um gestor de uma empresa, você não vai falar, eu quero... Não, você tem que ter as habilidades, as aptidões. Eu costumo fazer uma analogia, principalmente lá nas aulas de ciclo da prosperidade que a gente costuma trabalhar, né? Tem muita gente, muitas mães que souberam que ia ser mães, né? Eu tiro pela minha irmã, né? Pela Helena. Muitas mães falam assim, quando receber notícia, você vai ser mãe. Algumas falam, ai, que maravilha você mãe, né? Outras falam assim, ai meu Deus, eu vou ser mãe. E agora? E assusta, né? São dois sentimentos para a mesma coisa, né? Não que ela não queira, desejou, né? No caso da minha irmã, por exemplo, a Helena ficou 10 anos casada, quis, né, ter filho. Quando ela ficou grávida da Isabela, né? E tomou um susto, mas, poxa, foi, né? Aí eu brinco assim, né? Como é que aprende a ser mãe? Quando nasce o nenê, vê no cordão umbilical uma cartilha, aprenda a ser mãe, tem que vencer o desafio de todo dia. Eu me lembro que a Isabela chorava e a Helena na casa dela ligava para minha mãe, mãe, a Isabela está chorando, o que eu faço? Se vira. Não, mas eu não sei se é fome, se está com a fralda suja, se está com dor de ouvido, eu não sei. Cria código, vai aprendendo. E na nossa vida a gente vai aprender a ser o que a gente quiser.
Se a gente estiver realmente alinhado com o ensinamento, no caso do nosso ensinamento, mas alinhado, né, com as virtudes de Deus, com o amor de Deus, se você se propor a ser um professor, um dentista, né, um advogado ou um gestor de um comércio, seja lá qual for, você vai ter que estudar, você vai ter que se empenhar, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que dar a cara. Entre aspas, né? Fala da cara a tapa, mas não é isso. Mas você vai ter que ir para frente para aceitar os desafios. E aí você vai percebendo que de degrau em degrau você vai vencendo. Né? Hoje a Isabela está com, no caso da minha irmã, está com 23 anos de idade, uma moça saudável, enorme, e a minha irmã superou todos os medos de não saber cuidar dela. Mas ela se propôs o desafio diário. O desafio diário nosso é vencer esses medos, sabendo que nós temos essa condição sublime de ser filho de Deus, possuidor de capacidade. A gente repete isso, que é para gravar. Se a gente não tiver consciência que a gente pode, a gente não sai do lugar. Aí depois você vai estar lá com 50, 60, 70 anos. Se eu tivesse feito, se eu tivesse... Passou. Então agora a hora de soltar tudo. Do desafio, vai errar? Claro que vai errar, faz parte. O aprendizado faz parte. Não se esqueça disso, o aprendizado faz parte do crescimento, do desenvolvimento. Não tenha medo de errar. Se você estiver errando no mesmo lugar, tu está sendo teimoso, não está manifestando sabedoria. Agora, se você errar coisas diferentes todo dia, com certeza vai crescer, vai evoluir, vai chegar onde você quer. Né? Mas aí é que está, é a persistência, né, de saber que como filho de Deus eu vou dar conta. Né? Eu até uma outra coisa também, né, Garrafa? A gente não frequenta academias, né? O nosso shape não dá para isso. Mas quem frequenta academia não sai tracionando peso já de 50 quilos, 100 quilos. Não, começa a zero. Esse exercício de crescer, de desenvolver, de superar o trauma, de manifestar a autoconfiança, de tomar posse do que nós somos, filho de Deus possuidor de capacidade infinita, é um exercício de todo dia. Vai errar, né? Como o mestre fala, até no livro ele cita, né? Um lutador de sumô, que é a luta mais nobre lá, né? A competição mais nobre no Japão, ele tem 15 lutas no ano, ele não ganha as 15, raro, mas ele vai perder 2, 3, mas o campeonato ele vence. E no nosso caso, o campeonato é tu chegar lá, no fim dessa existência, que vai durar 70, 80, 90, 100 anos, e você falar, yes, dei conta, cresci e evoluí, desenvolvi, né? Nada vem pronto. Verdade. Esse é o negócio, de ir crescendo todo dia, manifestando esse autoconhecimento todo. A gente mencionou várias vezes o livro. Está aqui no livro, está aqui no livro. A gente não falou para o pessoal que livro, quais livros estamos utilizando hoje. Eu não sei se a diretora quer que eu mostre, mas ela vai mostrar lá também, mas de qualquer forma está aqui. Um dos livros que nós estamos utilizando é Você é Dono de Potencialidade Infinita, do professor Kamino Kutsumoto, que é uma coletânea dos livros do nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi. E o outro livro que nós estamos usando está aqui, né? Que é o Descoberta e Conscientização da Verdadeira Natureza Humana, do professor, nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi. São esses os livros que nós estamos usando no dia de hoje. E vocês, com certeza, vão encontrar na livraria aí, que está aparecendo aí embaixo, no rodapé da tela. livraria.sni.org.br ou na regional mais próxima de vocês. Né? Vocês encontram esses livros à disposição. Como a gente mencionou várias vezes o livro, eu falei, deixa eu avisar para o pessoal que está em casa, né? Que livro que estamos utilizando hoje no nosso estudo. E então, voltando agora, que já interrompi, agora já voltando para o nosso diálogo aqui, é interessante, né? Quando você fala do desenvolver, de olhar com naturalidade, a criança, sempre penso na criança, né? Então, a criança, quando está começando a andar, a engatinhar, sai engatinhando e rolando, e fica em pé, e cai, levanta, ela entende isso com naturalidade, né? Muitas vezes dá risada, às vezes chora um pouquinho e volta, e faz de novo, de uma forma natural. Não encara isso como um fracasso. E talvez a gente, adulto, né, encare uma eventual dificuldade, interprete como um fracasso. Então, caso a pessoa, né, a gente passe por esse sentimento de dificuldade, de fracasso, como a gente deve agir, a gente deve pensar? O que a Seiichi Onoye fala para a gente nesse sentido? Olha, tem um exemplo bastante famoso, um exemplo mundial, Thomas Edison, né? Ele teve vários registros, patenteou muitas invenções, mas diz que quando ele estava no advento da energia elétrica, falaram para ele, mas você fracassou 1000 vezes para chegar, né? Aí ele faz a colocação, não fracassei nenhuma vez. Eu fiz experiências que não trouxeram o resultado que eu
esperava, né? Como o pretor Fernando falou, é o treinamento. Então você fez, não deu certo. Se você pegar a biografia, a autobiografia de pessoas de sucesso, todas elas passaram pelo menos aí por uns 10 que as pessoas consideram fracassos para chegar realmente no objetivo final. Então, se você classificar o fracasso, ele é um ponto positivo. Por quê? Ele é um degrau para você atingir o sucesso, né? De você fazer uma experiência, aí você viu que não deu certo, vai fazer uma reflexão naquilo e mudar o procedimento. Então, é a mesma questão na vida da gente. Tem pessoas que querem mudar o conceito da vida, mas não mudam a maneira de viver, né? Ficam reclamando, ficam lamentando. Então isso vai, ao invés de desenvolver a potencialidade, vai levar ela cada vez mais para a situação de dificuldade. Eu falo na questão de eu me desenvolver como um preletor da Seichonoye, eu aprendi a questão da força da palavra, de você fazer essa questão do reconhecimento para aumentar a autoconfiança e você desenvolver a sua potencialidade e as suas habilidades como verdadeiros filhos de Deus. Então eu tinha por hábito, eu não tenho problema para pentear cabelo, como vocês podem observar, mas eu faço o nó da gravata, né? Comungo desse negócio. Exatamente. Então no armário de casa, no espelho, eu tinha uma frase gravada lá, impressa, né? E todo dia, quando eu ia lá para fazer o nó na minha gravata, eu lia lá cerca de 20 vezes. Eu sou um dos melhores preletores da Seichonoye do Brasil. São mais de 4.500 pelo Brasil inteiro, todos são maravilhosos, todos são os melhores. Por quê? Não somos nós que fazemos nossas obras, é Deus que faz através de nós. Então, em tudo que nós fazemos, nós somos os melhores. Se você é pedagogo, você é o melhor pedagogo, porque não é você que faz, é Deus que faz através de você. Se você é motorista de transporte, você é o melhor, porque é Deus que faz através de você. Então, todos nós, como filhos de Deus, precisamos reconhecer que eu sou o melhor naquilo que eu faço, né? E aí, acreditando nisso, o que vai acontecendo? Você vai se lançando diante das circunstâncias e aí as suas habilidades vão se desenvolvendo. Então, o errar, como o preletor Fernando já colocou, errar faz parte do acertar, né? Então, quantas vezes você vai e faz uma sabatina lá, de repente, né? Sabatina, nem sei se é esse termo que faz agora, usa mais, né? E aí a gente vai entregando a nossa idade nesses termos aí. E aí você vai passar por uma avaliação. E aí vão chegar para você, ó, você acertou aqui, você acertou 7, tinha que acertar 10, você acertou 5, você acertou 3, mas aí você vai fazer uma avaliação naquilo que você errou, para que você possa corrigir e não errar nunca mais. Né? Uma coisa que o preletor Fernando falou do ditado, eu adorava o ditado na época da escola. Quando a professora ia fazer a correção, ela pegava todas as palavras que eu tinha escrito errado, passava numa folha e falava assim, vai transcrever 100 vezes. Pô, eu queria torcer o pescoço da professora. Só que ela estava reconhecendo ali uma grande potencialidade. Por que ele dava esse exercício? Para você desenvolver a habilidade de não errar mais aquela palavra. Então hoje eu vejo a importância de você ser corrigido no ditado, de você transcrever várias vezes as palavras, que é justamente para você não errar mais. Então aquilo que se consideram o fracasso, vamos dizer assim, é o ditado incorreto. Sim. Que você tem que refletir sobre aquilo e repetir até você realmente acertar o ponto certinho, né? De uma receita inédita. A pessoa, quando vai fazer um processo, né? Ele vai fazer vários experimentos até chegar realmente no ponto ideal. Então, não é no primeiro lance que vai conseguir obter o resultado. Então, aí o que a gente aprende na Seichonoye é a persistência do Filho de Deus. De acreditar que pode, que consegue e realmente fundamentado, né, na consciência de que não sou eu que faço, é Deus através de mim, na mentalização para buscar a inspiração, aí vai desenvolvendo as habilidades e vai se mostrando uma grande personalidade. Legal. Fê, deixa eu só dar uma contribuída aqui com o que o preletor Garrafa falou de forma tão magnífica aqui, já que nós citamos o livro. No livro Você é Dono da Potencialidade Infinita, aqui na página 26, né, tem 2 tópicos muito legais aqui. Não se desespere com fracasso, em cima do tema aqui, né, que a gente está abordando nesse momento. Todos fracassam de vez em quando, o mestre escreve, né? Aí ele coloca aqui, se quiser, é uma estratégia, uma sacada bacana da gente. A gente fica pesando muito onde a gente errou. E não dá os parabéns quando a gente vence, quando a gente supera. Então, o mestre fala aqui, se quiser eliminar tal complexo, que é essa coisa do inferioridade, seu complexo de inferioridade, né? Se você já largar ele dado, né? Você vai só vai crescer, né? Ele fala, se quiser eliminar tal complexo, é melhor parar de contar os fracassos e passar a lembrar-se dos sucessos.
A gente não lembra, como tu bem falou, do Thomas Edison porque ele fracassou 1000 vezes. Está lembrando como uma história, mas fala porque o cara é o campeão. O cara, né, descobriu, né, a luz elétrica. Exatamente, né? Então ele coloca aqui, é preciso saber que cada fracasso é uma lição para não cair no mesmo erro. Em vez de ver o fracasso como sinal de incompetência, encare-o como uma lição que o qualificará para o futuro êxito. A lição consiste em refletir onde foi que errei, analisar os fatos e procurar não reincidir o erro. Você precisará dissociar o fracasso da ideia de incapacidade. Errar não significa que você é incapaz. Né? Um time que vai campeão, ele vai perder algumas vezes, faz parte. Em algum momento ele vai estar no mau dia, faz parte. Né? Então ele fala assim, você não precisa dissociar o fracasso da ideia de incapacidade e vê-lo como uma disciplina didática que o remete ao sucesso futuro. Né? Tanto você como eu, a gente gosta de bons pratos, não gostamos, Garrafa? Claro, né? Dá pra perceber. Então os grandes chefes de cozinha, quando vão elaborar um novo prato, eles obviamente não acertam todas as graminhas do que vai de um tempero, da base do prato. Em algum momento ele erra enquanto está desenvolvendo isso. Hoje, temos restaurantes aqui em São Paulo, né, que é a cidade da gastronomia no Brasil, né? E aí você vai comer aqui, que maravilha, mas com certeza o chefe lá, quando desenvolveu, ele errou no sal, errou na quantidade, errou nas doses, né? No porcionar do prato ali, seja lá da proteína, seja lá dos vegetais, até chegar naquilo, olha o tanto de coisa que ele desperdiçou, entre aspas, né? Mas ele não desistiu. E aí o restaurante dele está renomado, o restaurante dele está super bem frequentado, porque ele não desistiu de desenvolver um prato novo, um produto novo, para continuar mantendo o padrão alto dele. Primeiro que ele não se acomoda e desenvolve. Né? É assim um cientista. O cientista, né, ele vai desenvolver uma vacina, ele não acerta toda a primeira. Né? Primeiro vai lá, desenvolve, vai nos ratinhos, vai nos bichinhos, aquela coisa, acerta. E tudo isso é isso. E a evolução do homem é assim, é erro e acerto. Né? Não vem receita pronta. Né? No universo da imagem verdadeira, nessa coisa maravilhosa que Deus criou, tudo já é perfeito. Mas aqui no fenômeno, as coisas precisam de tempo para maturar, desenvolver, para manifestar isso. Então, quando a gente fala, né, de superar erros, a gente precisa entrar em sintonia com essa perfeição da imagem verdadeira criada por Deus, captar isso. E essa certeza, que é o que a gente falou agora há pouco, né? Do pressentimento do sucesso, a gente tem esse cheirinho. Puxa, isso, né? Imagina o cheirinho do sucesso, né, que o Bill Gates teve, né, que o Steve Jobs teve, o Santos Dumont teve. Né? O avião hoje a gente voa quilômetros. O primeiro voozinho dele foi um voo de galinha lá né? Na pracinha lá, do 14 bis, lá na França, lá. Então deu um voazinho, voou. E aquilo lá, poxa, hoje a gente tem jatos que vão para... Começou pequeno, né? Então a gente precisa perder a mania de já querer ser grande. Isso aumenta o complexo de inferioridade, porque, poxa, eu não consigo, é muito. Não, vai devagar. E aí começa e fala, o fracasso é um aprendizado. Aprende com isso, aprender com os erros, né? Como a gente falou agora há pouco, se você ficar errando no mesmo lado, tu está sendo teimoso, não está botando a tua vida de filho de Deus perfeito. Mas se você perceber que você está errando uma coisa diferente todo dia, você está evoluindo, você está eliminando as possibilidades de fracasso. Você vai chegar um momento que só pode dar certo. E é isso. E talvez tenha a ver com mudar a nossa visão de mundo, né? Sim. Olhar para o caminho, né? Para o processo, para a experiência e não para o resultado final. E hoje... talvez achar que fracassou é olhar para o resultado final, hoje, né? A gente vive numa sociedade, né, Preto Garrafa, que tudo tem que ser imediato. Exato. As pessoas não estão a fim de pagar o preço. Por isso que o ensinamento sagrado está aí, já há quase um século, daqui 6 anos faz um século nesse mundo, para mostrar para a gente que o processo é válido. Né? E o mestre fala, independente do ensinamento religioso que você segue, saiba que como filho de Deus, nós somos frutos do pecado. Nós não somos frutos do erro. Né? Nós somos frutos do amor de Deus. E viemos para manifestar a sabedoria, a vida de Deus nesse mundo. Portanto, a gente nasceu para dar certo. Relaxa. Deixa fluir a vida de Deus, a sabedoria e toca para frente. Que é extremamente importante, mas é que eu vou pegar um ponto para a gente explorar aqui no livro Descoberta e Conscientização da Verdadeira Natureza Humana, está na página 39. Justamente, né, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi está se referindo à importância da gente, sim, confiar em Deus,
confiar na sabedoria humana, mas eu penso, ai gente, quando eu acabei de entender o que ele falou, ele dá aquela puxadinha na minha orelha para eu prestar mais atenção, porque ele traz a seguinte afirmação: Deus salva aquele que se salva por si. Né? Que quando parece que a gente vai então só confiar na sabedoria divina, ele traz essa afirmação, né? Deus salva aquele que se salva por si. O que ele quis dizer para a gente com isso? Olha, eu tenho uma experiência que, antes da Seitianoia, segunda-feira era o pior dia da semana para mim. Eu ia para o trabalho e parecia que eu estava indo para uma câmara de tortura. Vinha falar bom dia para mim às 7 horas da manhã. Era horrível. Bom dia por quê? É verdade. Eu trabalhava numa grande empresa multinacional, ganhava acima da média do mercado, meu dinheiro não rendia, vivia endividado. Né? E aí o que aprendi? Que o meu trabalho não é meu trabalho é uma dádiva de Deus. O meu trabalho é para servir o maior número possível de pessoas. E que eu tenho que ter sentimento de alegria e gratidão pelo meu trabalho. Né? Então, quando eu tive essa percepção e entendi que eu tenho o poder da transformação e eu queria resultados diferentes, então eu precisava, em primeiro lugar, parar de reclamar. De tirar aquela insatisfação pelo meu ambiente de trabalho, de ir para o meu trabalho como se estivesse indo para uma câmara de tortura. Eu comecei a colocar alegria. Só que assim, você imagina, eu tinha 27 anos de idade, quase 3 décadas de existência e vendo o mundo sombrio, como todo mundo vê. Reclamando do sistema político, econômico. Né? Mas quando eu entendi que para mudar alguma coisa eu precisava mudar a minha visão de vida, eu comecei a levar alegria e gratidão para o meu trabalho. Então, quando você fala assim, Deus vai te ajudar se você se ajudar. Então, a vibração divina está aqui, em todos os lugares. Todas as possibilidades estão à nossa disposição. Mas para isso você tem que entrar o quê? Na frequência, você tem que entrar na vibração correta. Então você precisa colocar alegria no seu trabalho. Você precisa colocar o sentimento de gratidão no seu trabalho. E você precisa levar o sentimento de querer beneficiar o maior número possível de pessoas através do seu trabalho. Eu não trabalho para mim, eu trabalho para a humanidade. Né? Então quando eu começo a colocar esse pensamento é um pensamento divino. Eu estou no 2º casamento. Mas o que acontece? Na minha percepção, quando eu chegava em casa eu tinha que preparar alguma coisa, eu preparava só para mim. Então, esse é um pensamento fundamentado no egoísmo, só para mim. A minha esposa não, quando ela vai fazer alguma coisa, ela faz para todo mundo. Então, a visão dela já é uma visão divina, que ela não está pensando só no benefício dela, está pensando no benefício de todas as outras pessoas. Né? Às vezes eu estou me preparando lá, a mesa do café já está preparada, já está posta. Então, isso é viver o sagrado no seu dia a dia, de você não fazer algo pensando só em você. E quando a gente se coloca, eu tenho uma experiência bem interessante também, que eu passei por dentro dessa minha mente negativa, fiquei muito tempo fora do mercado de trabalho, não tinha, às vezes, nem dinheiro para comprar comida para levar, minhas filhas eram pequenas. E eu me lembro que eu cheguei um dia de um trabalho, o rapaz que fazia o pagamento não tinha conseguido passar no banco, e ele falou, semana que vem eu vou fazer o pagamento dobrado para vocês, tudo bem. E eu fui para casa, eu tinha aprendido, o mestre falou assim, se você está numa dificuldade, sorria e agradeça, que você vai ter muita saúde e tudo ao seu redor vai melhorar. Aí ele deu aquela notícia, eu sorri, agradeci e fui para minha casa. Cheguei 3 horas da manhã, fui dormir, 8 da manhã fui abrir a geladeira, era um domingo, para tomar uma água, e naquele domingo eu não tinha um ovo para comer e não tinha 10 centavos para comprar esse ovo. Aí eu voltei para a cama, sentei, elevei o pensamento, agradeci, falei, sou filho de Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e tenho certeza absoluta que o que está reservado para mim no dia de hoje, o Senhor já providenciou. E aí dormi, eu já era preletor recém-formado. E um primo da minha esposa tinha me levado pela primeira vez na Seitianoia, me apresentado ao Sutra Sagrado Shinsokan, estava com uma dificuldade. Olha só, ele estava com uma dificuldade. E ele foi me procurar para pedir uma orientação pessoal. Bacana. Fui lá, passei 2 horas com ele lá, ouvindo o que ele tinha que falar, embasado no que a gente estuda na literatura, passei a orientação para ele, e aquele rapaz estava apreensivo, já estava com um sorriso nos lábios, né? E ele falou, não sei por que cargas d'água, hoje quando eu acordei pela manhã você me veio na mente. E quando ele estava já com o problema dele resolvido, ele virou para mim e falou assim, e você, como é que você está? E eu falei para ele, cara, se eu falar para você que hoje eu não tenho um ovo para dar para minha família comer, não tenho 10 centavos para comprar, você acredita? Ele é comerciante, ele foi no carro dele, enfiou a mão no saco de dinheiro, tirou, quando você tiver, você me paga. Comprei o almoço do domingo da semana inteira e nunca mais faltou nada na minha casa. Olha só que lição, né? Porque Deus sabe da sua necessidade. Então você não precisa se preocupar. Mas aí o que acontece, outra questão que eu aprendi muito importante. Quando você
vê alguém que está com problema e você se predispõe a ajudar essa pessoa, quando você volta no seu problema não existe mais. Então esse que é o ponto fundamental. Verdade. Não sou eu que faço as obras. Porque se fosse eu, como é que eu ia ter condições de orientar uma pessoa em dificuldade se eu não tinha nem o que dar para minha família comer? Mas é Deus que orienta através de mim no trabalho de preletor. Quando eu desopilei a minha mente, que eu fui lá e me predispus a ajudar, o meu problema foi solucionado também. E nunca mais eu tive esse tipo de problema. Então é nesse sentido. Deus vai te ajudar se você se permitir. Né? Se você não der essa permissão, não acontece. Então a gente aprende na Seitonei, para de atrapalhar Deus. Começa a sorrir, agradecer, abençoar, elogiar, né? Que você vai perceber uma grande transformação e revolução na sua vida. É assim, é simples e fácil de profundo, praticar. Né? Mas precisa tomar essa decisão, olha, por essa direção. Né? Eu preciso mostrar realmente o tamanho da minha luz divina, da minha força espiritual, né? E aí dentro dos trabalhos que acontecem nas reuniões semanais das associações, nos seminários da Academia de Treinamento Espiritual, na prosperidade, que nós temos um ciclo de estudo para o empresário levar a espiritualidade para o meio empresarial, né, para a sua empresa, para os educadores levar na educação dos pais e dos alunos. Dos né? professores, então, para não acontecer que nem essas professoras. Não, olha só, de estudos de educação da vida. Olha que experiência maravilhosa. Você está falando uma coisa aqui, em 2012, eu fui convidado para estar como um dos orientadores do seminário de educadores. E eu parei e comecei a me questionar, meu Deus, eu não sou profissional da área, como é que me colocaram? E eu subi para fazer a primeira palestra e eu coloquei essa experiência que aconteceu comigo no segundo ano de escola. E quando eu estava no intervalo, uma professora chegou para mim e falou assim, Preletor, eu quero te agradecer. Eu falei, por quê? Porque quando eu entrei nessa academia, eu era só professora do segundo ano. Aí eu entendi qual era a minha missão naquele seminário. Olha só como Deus te coloca realmente para que você possa ser utilizado para salvar as pessoas. Então é isso aí. Né? A força divina está aqui e nós somos os elementos que vamos fazer manifestar essa força. Mas para isso nós precisamos conhecer a nossa origem, que nós estamos falando desde o começo do nosso programa, trocando essas experiências, as memórias afetivas daquilo que nós vivenciamos, né? E conseguimos transformar através da luz desse ensinamento maravilhoso. É muito legal, Garrafa e Fernanda, é isso. O mestre escreve, né? Não permita que a sua força interior adormeça. A grande sacada do ensinamento sagrado de Setonoi é que ele não é uma coisa utópica, uma coisa que, poxa, só anjos vão fazer, nada disso. O ensinamento da Setonoi, ele está aí já há tanto tempo e cada vez mais gerando mais adeptos, é justamente porque ele é aplicável na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Né? Então, quando ele fala para a gente não deixar nossa força interior adormecer, é justamente quando você ter o seu desafio, você se colocar pronto, você bater no peito e falar, daqui que eu resolvo. E se você, né, em algum momento, nós nos enfiamos em alguma situação, seja carência de grana, seja carência afetiva, seja carência até de saúde, é porque a gente atraiu isso. Essa nossa sintonia carente lá do nosso início do nosso bate-papo, nos levou a essa situação. Então, se eu entrei nisso, quem é que vai sair disso? Eu mesmo. Então, quando a gente se coloca na disposição de que, peraí, eu me coloquei nessa situação, estou nessa situação, seja de carência, seja de desarmonia, seja de alguma anomalia física, eu vou sair disso. Então eu tenho que entregar a minha parte. E no varejinho, qual é a nossa parte? É mudar a nossa atitude no nosso dia a dia. É começar a ter gratidão. Se você não tem aquele milhão de cruzeiro é ruim, né? Aquele milhão de reais, de dólares que você desejaria ter, agradece os 10 centavos. Agradece a água que cai da sua torneira. Agradece você estar saudável. Dia desses eu fui, até contei isso também lá no ciclo, né, que a gente teve aí semana atrasada, em Chapecó. O meu cunhado operou lá do joelho, né, e eu fui a minha irmã pediu para eu ir buscá-lo, eu fui buscá-lo, né, a Helena já estava lá. E aí, lá nos corredores, tinha lá umas pessoas lá, e tinham lá do lado dele, lá numa outra cama, o senhorzinho que ele estava deitado ali. E o desejo dele não era nem sair da cama, o desejo dele maior era sentar na cama, se levantar e ficar sentado.
E a gente anda para lá e para cá, então a gente não tem a gratidão por isso. E a gente acaba se sentindo fracassado, e esse sentimento de complexo, ele vai num volume, numa altura tão grande, que a gente embota. E aí esse complexo vai trazer doença, vai aumentar a sua carência. Então quando o mestre falou, não deixa, né, quando ele escreve aqui, né, no livro, né, que tu citou ali, o Descoberta e Conscientização da Verdadeira Natureza Humana, é isso. Não deixe, né, a sua força interior adormecer. Você consegue. Mas você precisa se colocar disposto a se levantar, porque isso fortalece o nosso caráter. E Deus não fez o Filho de Deus perfeito de caráter fraco, que fraqueja, que fica chorando, que fica reclamando, que fica terceirizando responsabilidade. A tua vida, a minha vida, é uma para cada um, para a gente fazer o que a gente melhor pode fazer, que é viver, vivificar Deus. A gente não pode se permitir em nenhum momento, sabe, deixar, entre aspas, de lutar, mas não a luta assim de vencedor e perdão, não lutar no sentido de que eu vou transpirar mais, vou suar mais, vou dormir menos, vou trabalhar mais. Né? Eu não posso no domingo de manhã, porque eu não tenho nada na geladeira, largar o mundo e meter uma bala na cabeça e acabar com a minha vida. Eu tenho que elevar o meu pensamento. Se hoje eu tenho dívidas para pagar, eu tenho que elevar meu pensamento, já estão pagas. Eu, quando decido, o universo conspira a favor, que é o tal da sintonia. E quando eu fortaleço o meu caráter, eu vou dar conta de tirar da frente tudo o que precisa, com harmonia, sem prejudicar ninguém. Esse é o grande negócio, com gratidão, com sentimento de amor, de vivificar a vida que Deus me deu. Eu quis vir para esse mundo novamente. Né? Lá em cima eu negociei com Deus, ele disse, se for o passaporte, vai lá, Fernando, desce. E isso aconteceu com cada um de nós. Você quer descer, vai tomar, você tem uma missão para fazer. E é isso, por isso que ele fala aqui, né? Quem decide ser o campeão da humanidade deve empenhar esforço para vencer todas as dificuldades. Todas as dificuldades. E cada vez mais, um degrauzinho, passa de cada vez, o caráter fortalece. Você aprende a ser vencedor. Esse é o grande negócio. Você treina a sua capacidade de se saber um vencedor, de se saber um realizador, de se saber que você consegue chegar a cabo daquilo que você se propor. Sabe assim? Em algum momento vai dar, né? Nós dois somos testemunha disso, vamos mexer com uma coisa que é muito sensível a nós, né? A gente já se propôs emagrecer em algum momento da vida. E a gente fez isso. Aí precisa de constância, aquilo desencana, vamos priorizar outras coisas. E boa, já não vou ficar sofrendo com isso, né? E aí é que está o negócio. Eu tenho que resolver, tirar da frente e pronto. E aí vai, caráter firme. Eu sou filho de Deus, autoconhecimento, eu possuo capacidade infinita. Eu consigo. E vai embora. Maravilha. Viver não é uma coisa para fraco. Saiba disso. Viver é para forte. Vamos trazer, então, uma prática, eu ia falar uma dica, mas uma prática, né, da Seitinoye para o pessoal que, de repente, está em casa, está concordando com o que a gente está falando, mas está pensando, gente, por onde eu começo, né, para mudar esse meu sentimento, qualquer eventual desânimo, que prática da Seitinoye que a gente poderia indicar para o pessoal que está em casa? Bom, são várias as práticas, né? De tentar fazer tudo ao mesmo tempo não dá certo. Como o pretor Fernando falou, tem que começar aos poucos, tá? Então, uma das práticas que é fundamental na Seitinoye é a prática da meditação, tá? Então, a recomendação é que seja 30 minutos. Se eu não consigo 30 minutos, 5 minutos, 10 minutos, até se tornar hábito, né? A gente poder fazer uma introspecção. Porque a resposta está no interior de cada um. Tudo que a gente está buscando, né? Está dentro da gente. O mundo exterior ele é um mundo de expressão, de projeção. Então, se eu equilibro minhas emoções, meus sentimentos, eu vou conseguir obter melhores resultados. E a prática para a gente melhorar esse equilíbrio é a prática denominada meditação Sokan. Nós temos um livreto básico da meditação Sokan, que explica passo a passo, né, como se praticar, a posição correta de a gente praticar essa meditação e também outras orações que são muito importantes para nós da Seitinoye. Maravilha, meus amigos que queiram, né, adquirir, então, livraria.sni.org.br para adquirir o livreto, mas também pode acompanhar nas nossas revistas sagradas e no nosso próprio canal do YouTube, pesquisando sobre meditação Shinsokan. Então, acho que é um ponto, né, para o pessoal poder começar. E, meus amigos, aqui nós temos, o assunto não se esgota, mas nós temos a limitação do espaço de tempo. E nosso programa, então, está chegando aqui aos momentos finais. Então, gostaria de dar a palavra para o leitor Fernando e depois ao leitor Garrafa, para o pessoal que está aqui, nos acompanhando até agora.
Fernanda, foi maravilhoso, né? Esse espaço, esses minutos aí compartilhado com tamanha sabedoria do preletor Garrafa, você conduzindo com essa generosidade toda o nosso diálogos de hoje, né? Gente, só nós temos o poder de dominar a nossa mente, dominar o nosso ambiente através dessa consciência de ser filho de Deus perfeito e maravilhoso. Use, né, o poder da palavra, se autoproclame filho de Deus, possuidor de capacidade infinita. No nosso caso, como bem o preletor Oswaldo Garrafa falou, pratique a meditação no Shisokan, leia os livros sagrados, use a força da palavra para usar recitações, imagens de verdadeira harmonia e perfeição. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, sou sortudo, sou saudável, sou rico, sou bem-sucedido. Utilize isso, decida viver uma vida plena a partir já da mudança de hábito. Cola nesse ensinamento sagrado que fala que o homem é filho de Deus perfeito e maravilhoso. Ouse mudar o seu padrão mental. E aí você vai começar a dominar sua mente, que vai dominar o ambiente, e você, com certeza, vai ter uma vida digna, esplendorosa, radiante. Parabéns, muito obrigado por estar conosco esse tempo. Saúde, sucesso sempre. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente também participar desse programa Diálogos, um programa de peso. Hoje foi um programa literalmente de peso, né? E gostaria de passar uma dica de leitura para os nossos amigos aí, né? Um livro assim que eu aprendi com o mestre nesses estudos, nesses 37 anos de Seichonoye. Em primeiro lugar, aprender sobre Deus e segundo, sobre a ciência mental. Um livro que chama muita atenção, Chave da Provisão Infinita, página 22, onde o mestre define Deus como uma substância espiritual poderosa e inabalável, e ele diz que o ser humano é o afluente dessa substância espiritual. O preletor Fernando já falou que a gratidão é fundamental para você materializar. E ele diz que quanto mais você intensificar o sentimento de gratidão, mais aumenta o fluxo dessa sabedoria espiritual na nossa vida, tá bom? Agradeço imensamente e espero poder encontrá-los em algum evento ao vivo da Seichonoye, Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Biúna, né, onde eu trabalho e moro, e ciclos de estudo da prosperidade espalhados pelo Brasil e nas reuniões aqui também em sede central, né? Que sejam muito bem-vindos aí, que Deus abençoe infinitamente. Muito obrigado. Muito obrigada, preletores. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora. Esse diálogo fez sentido para você? Então, curta, lembra de curtir aqui, deixe seu comentário para a gente aqui abaixo. E pensou naquele amigo, naquela pessoa que deveria estar ouvindo esse programa, compartilhe, tá bom? E se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso agora, que assim que estrearmos um programa novo, você será notificado. Muito obrigada, preletores, muito obrigada. Obrigado. O que é isso aí? Fiquei interessado. Vocês estão falando de caminho da prosperidade, agora tem um ciclo de estudos. Bruno, o que é isso? Isso é algo fantástico dentro da Seichonoye, né? Eu tenho feito bastante a seguinte analogia. Se você entra numa sala de aula para aprender pedagogia, você sai de lá craque em pedagogia. Se você entra numa sala de aula para aprender engenharia, depois de um tempo você fica expert no assunto engenharia. Agora imagina você entrar numa sala de aula para aprender a prosperar em todo o sentido da sua vida. Você sai de lá expert no assunto prosperidade. Então, o ciclo de estudos da prosperidade da Seichonoye do Brasil, que hoje nós temos em torno de 40 localidades espalhadas pelo Brasil, é você entrar numa sala de aula para aprender a prosperar em todos os sentidos. Inclusive, aprender o correto conceito do que é prosperidade e você aprender a equilibrar todas as áreas da sua vida. Um outro conceito de prosperidade é você colocar a sua vida em equilíbrio. Tem gente que dá um lado financeiro e material muito bem resolvido, só que a família está abandonada. E é preciso equilibrar essa parte, senão o homem não vai ser feliz completamente. Você aprende em sala de aula de forma apostilada, didática, através das aulas, nos melhores hotéis Brasil afora. Além das aulas presenciais, a gente tem as aulas online. O pessoal assiste a hora que quiser, quantas vezes quiser, como quiser, no momento que quiser, enfim. Para ir mudando esse conceito, esse subconsciente, como me ajudou lá atrás nas atividades da Seichonoye. Além das aulas, uma das coisas que é revolucionário dentro do ciclo é você fazer o projeto Prosperidade.
O que é o projeto Prosperidade? Muitas pessoas acordam todos os dias e não sabem por que acordam. Muitas pessoas não sabem por que fazem o que fazem todos os dias. Se perguntam, por que eu acordo todos os dias? Por que eu faço o que eu faço todos os dias? Quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, é uma pessoa que está sem propósito de vida. O projeto Prosperidade é justamente você colocar um propósito na sua vida. Você saber o porquê que você acorda e você saber porquê que você faz o que faz todos os dias. Você, no projeto Prosperidade, você vai, antes de fazer o projeto, vai identificar qual a área da sua vida você precisa focar, quais são as áreas que a gente trabalha no ciclo. A área financeira, a área profissional, a área familiar, a área social, a área pessoal e a área espiritual. O mais importante de todas as áreas é a espiritual. Se você está bem espiritualmente, você domina todas essas outras áreas, tá? Você só vai realizar o seu projeto Prosperidade quando você alcança cada vez mais o despertar da sua natureza divina. O grande trunfo do ciclo não é você prosperar a qualquer custo, é você manifestar a sua natureza divina a qualquer custo. Essa é a missão do ser humano. Se eu, como ser humano e filho de Deus, que tenho a minha imagem verdadeira, a minha essência divina, quando eu mais manifesto essa minha divindade, é natural prosperar. É natural eu dar bem nos negócios. É natural eu estar em harmonia comigo mesmo, minha autoestima está lá em cima. É natural a minha família estar em harmonia quando eu manifesto essa divindade que está dentro de mim. Então faço um convite para quem está nos ouvindo, né, para que seja PhD no assunto prosperidade, para que você aprenda a prosperar em todo o sentido da sua vida. Canalize a sua energia diária e aprenda cada vez mais a despertar a sua natureza divina. E se o amigo está acompanhando e ele quiser pesquisar uma localidade próxima onde ele reside, como que ele faz? Bacana, entra lá no site nosso sni.org.br/prosperidade. Lá, um dos primeiros botões lá já está falando do ciclo de estudo da prosperidade, tem uma explicação, inclusive lá tem vivências de alunos que fizeram um ciclo de estudo da prosperidade e que revolucionaram a sua vida através desse despertar da natureza divina. Tem relato lá, tem vivência de pessoas que tinham problema com o corpo, de pessoas que não conseguiam encaixe profissional porque achava que era muito grande o que ela queria e ela mudou o recipiente mental. Tinha pessoas que estavam se separando, pessoa que o filho estava com problema de saúde. Tudo isso foi solucionando quando foi deixando Deus manifestar na própria vida, né? Então entra lá no nosso site sni.org.br/prosperidade, vai ver aí as quase 40 localidades onde é mais próximo, mais fácil de poder participar. O ciclo, como eu falei, acontece de forma presencial. São 5 encontros presenciais. Você tem 365 dias. Pedimos para você somente 5 dias para você revolucionar o resto do seu ano e o resto da sua vida.